O vice-líder do Partido Verde na Câmara, deputado Roberto de Lucena, de São Paulo, apresentou um projeto de decreto legislativo que impede a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto de bebês anencéfalos. A argumentação dos autores da ação que resultou na decisão do Supremo foi a de que a anencefalia corresponde a uma má formação fetal incompatível com a vida extrauterina, que caracterizaria uma gravidez de risco, constituindo a antecipação do parto a única indicação terapêutica. Mas o deputado, em sentido contrário, afirma que não se pode ficar de braços cruzados assistindo a que inocentes tenham suas vidas ceifadas por uma decisão equivocada. O deputado está aqui com a gente. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor acredita na possibilidade desse projeto de decreto ser aprovado? Uma vez que algumas pesquisas indicam que a ampla maioria da casa seria favorável ao aborto de anencéfalos. Eu acredito na possibilidade de que ele seja acolhido pela mesa e levado a plenário, nós tenhamos condições de, com os argumentos, convencer os nossos pares a rever, inclusive, as suas posições. Penso que temos condições de aprovarmos essa proposta e temos argumentos fortes nessa direção. Que argumentos seriam esses? Em primeiro lugar, nós temos uma grande preocupação. Nós estamos tratando hoje da eliminação de indesejáveis. Estamos tratando os anencéfalos como indesejáveis, Paulo. Hoje, estamos eliminando os anencéfalos, os indesejáveis anencéfalos. Daqui a pouco, nós vamos estar eliminando os indesejáveis com síndrome de Down. Daqui a pouco, nós vamos estar eliminando os indesejáveis que, com os exames, detectarmos que eles têm um defeito físico. E nós vamos chegar a um ponto, em algum momento, que nascido essa criança, nascido esse bebê, se ele tiver um defeito físico, se ele tiver uma enfermidade, uma doença, ou até extrapolando, se ele não estiver dentro do padrão de beleza, ele vai ser eliminado, como acontece em algumas etnias indígenas no Brasil, que é inclusive objeto da nossa luta, que é a luta contra o infanticídio indígena. Eu tive a oportunidade de, na semana que nós fazíamos a discussão desse tema, ele estava fervendo, inclusive, na mídia, e foi discutido e votado no STF, de conhecer uma família muito especial. Eles, os pais, têm uma bebê anencéfala. Ela contraria tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que se tem de argumento científico médico. Chama-se Vitória. É uma criança de 2 anos e meio de idade. E era impressionante olhar para a Vitória, estar perto da Vitória e perceber o amor, o carinho e o cuidado que essa família tinha entre si, pai, a mãe e a Vitória. Impressionante também que a Vitória anencéfala conseguia reconhecer os seus pais. Eles vieram a Brasília para procurarem comover os ministros do STF em relação a essa decisão. O que nós entendemos é que precisa ficar claro, inclusive a partir da Constituição, a partir de quando nós consideramos que a vida ela seja existente. Existe uma proposta tramitando na Casa de autoria do deputado Eduardo Gomes, onde a vida é considerada a partir da concepção. E sendo considerada a partir da concepção,
a vida, nós defendemos que essa vida cumpra o seu ciclo natural. Se esta gravidez importa numa gravidez de risco, e esse médico atestar que é uma gestação de alto risco, que põe em risco a vida da mãe, até a decisão do STF, uma decisão judiciária necessária para permitir que fosse antecipado esse parto. Hoje não. E nós veremos, Paulo, certamente os números de abortos de anencéfalo aumentando consideravelmente no Brasil. E pode acreditar que em muitos casos nem se tratará de crianças anencéfalas. Nós estamos, portanto, fazendo uma defesa da vida, fazendo uma defesa daquela criança que, como dissemos no texto da nossa proposta, é uma criança inocente, que não pode se defender e que precisa que nós nos levantemos e que esta casa, o Congresso Nacional, que deve ter como a sua premissa fundamental a defesa da vida como direito fundamental e universal, se levante e defenda e se posicione em seu favor. Agora, o deputado Roberto de Lucena, do outro lado, há quem defenda o direito das mães, que dizem assim, poxa, será que ela espera um filho? Na realidade, ela vai ter um enterro, na maioria dos casos. Isso não lhe diz nada? Certamente. O que eu penso que nós podemos propor uma alternativa. E qual seria a alternativa? De que se permita a antecipação do parto, no caso daquela mãe que não se sente em condições psicológicas, espirituais, emocionais, de levar até o fim a sua gestação. Aí seria uma alteração, o senhor pretende o quê? Fazer uma alteração na decisão do Supremo? Perfeitamente. O senhor podia explicar melhor? Inicialmente, nós pretendemos derrubar a decisão do Supremo e haveremos certamente de conseguir, sensibilizando os nossos colegas aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados. Agora, em seguida a isso, essa é uma discussão que já temos no Congresso Nacional há muito tempo. E ela não chegou a um termo porque não existe ainda consenso. Precisamos trazer novamente essa discussão. Precisamos debater isso na casa. Precisamos discutir isso com a sociedade. O lugar do debate é aqui. O que nós temos aí é uma invasão de competência, onde, mais uma vez, a nossa Suprema Corte invade a competência do Legislativo e ela legisla em lugar do Congresso Nacional. E, em seguida, a esse primeiro momento, que é derrubar essa decisão do Supremo, nós propomos essas alternativas. Além do que... Como é que seria essa alternativa? Porque eu não entendi, não ficou muito claro. Só para o telespectador entender claramente como é que... De que esse parto seja antecipado. De que esta criança... Então, a autorização para a antecipação do parto, o aborto, seria mantida. A autorização seria mantida. Mas em que circunstâncias? Essa criança, a partir do 5º, 6º mês, essa criança possa ter o parto antecipado, ela seja conduzida a uma incubadora e a vida possa cumprir o seu ciclo. Agora, por outro lado, nós precisamos também trazer uma outra reflexão à casa, que no passado já foi feita e encontrou forte resistência. De onde vem, em grande escala, a má formação, de onde decorre a má formação desse feto? Da falta do ácido fólico. Nós precisamos discutir, aprovar iniciativas nessa casa que ministrem às crianças, à mulher, durante toda a sua vida, desde a infância, o ácido fólico nas refeições. Ele é presente em alguma fruta, em alguma substância, ou é só por meios químicos? Ele pode estar presente no açúcar, por exemplo, ele pode estar presente na farinha. Seria adicionado, exatamente. Como é adicionado o cloro à água, como é adicionado exatamente. Então, o iodo ao sal, exatamente. Seria alguma coisa por aí? Nós poderíamos ter, de maneira preventiva, um plano de ministração
do ácido fólico desde a infância, para que no futuro nós reduzíssemos em muito o risco desse tipo de situação. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar aí para ver qual vai ser o destino do PDC. Perfeitamente. Que, embora seja, não é projeto de decreto legislativo, tem a sigla PDC. Nós fizemos a apresentação dessa proposta, assinaram conosco o deputado João Campos, o deputado Salvador Zimbaldi. Estaremos mobilizando a casa nessa direção e eu tenho certeza que, trazido a plenário, nós vamos convencer o plenário e vamos ver derrubada essa decisão do STF. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.